E aí, gente, então vamos aqui para o assunto da nossa semana 3, que, ao contrário da semana passada, é um assunto super interessante, né? Mas isso não quer dizer que o autor do PET tenha feito um bom trabalho também, né? Porque o texto está bastante, assim, sem nexo e não te ajuda muito a responder às atividades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você rapidamente aí o que é esse assunto, como é que Max Weber relacionou essas duas coisas, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, e depois a gente comenta sobre as atividades, tá certo? Então, olha só, a primeira coisa que chama atenção para nós é o título, né? Não sei se você parou para pensar, mas era para ser o contrário, né? Quando fala a ética protestante e o espírito do capitalismo, como o protestantismo tem a ver com religião, era para ser, né, o espírito protestante e a ética do capitalismo. Mas ele inverte. E por que ele inverte? Primeiro vamos tentar entender os termos, né? A ética protestante. O que é ética mesmo, que eu expliquei para você na aula, né? E você já deve saber. A ética é um conjunto de princípios que te ajuda a tomar as decisões na sua vida. Então, se você tem princípios de honestidade, né, de honra, de coragem na sua vida, quando você tiver que tomar uma decisão ali na vida cotidiana, né, você vai se valer desses princípios éticos, certo? Então, é isso que é a ética, grosseiramente e rapidamente falando. O protestantismo, você sabe, é aquela religião que nasceu do grande cisma de Lutero, né? E que hoje a gente costuma chamar de evangélico, que é um nome horrível, né? Porque a Igreja Católica também é evangélica, no sentido de pregar o evangelho. Então, o protestantismo é porque protestou contra algumas práticas da Igreja Católica ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, certo? Então, o protestantismo são isso que nós hoje denominamos igrejas cristãs não católicas, certo? Muito bem. O espírito a que ele se refere aí não tem nada muito a ver com o religioso, não. A ideia de espírito que ele comenta é a de um espírito, a forma de agir de uma pessoa, a forma de agir, a cultura, certo? Então, o espírito, por exemplo, da nossa época, é o espírito das inovações tecnológicas, né? Todo mundo quer inovar, todo mundo quer ter a tecnologia mais avançada. Então, o espírito da época é o modo como as pessoas estão vivendo aquela época. E capitalismo, você sabe muito bem o que é, né? Que é o acúmulo de capital por parte de alguém que detém a propriedade privada. Então, o capitalismo é um modo de organização social do mercado em que empresas que têm um dono ou alguns donos, né, que não é estatal, ela consegue acumular capital, seja em bens, seja em dinheiro, ou seja mesmo em poder, certo? Muito bem, então está explicado aí os 4 termos do título. Então vamos entender o que ele quer dizer nesse livro, que é um livro que eu recomendo muito, cai à torta e à direita em concurso público, né? Então uma hora ou outra, se você quiser tentar um concurso público, você vai ter que acabar lendo, né? É um livro muito gostoso de ler e muito interessante. Então olha só, o que ele está dizendo em resumo, tá? Por favor, né? É um resumão aqui do livro para você. Em resumo, ele está querendo dizer o seguinte: ao contrário do modo de funcionamento da Igreja Católica, que visava sempre, e que visa ainda, né? A ideia de uma humildade, de não ajuntar bens materiais, e de que o rico não vai para o céu de jeito nenhum, certo? Existe embora isso não seja exatamente o que a Igreja Católica ensina no catecismo, né? Nos seus compêndios e tudo, de certa forma uma maneira de compreender a vida que é voltada mais para quem é católico. Quando o protestantismo surge, ele surge diferente, né? Ele começa a compreender, principalmente com Calvino, que veio depois de Lutero, ele começa a compreender que é o seguinte: não, o fato de eu ter bens na vida, o fato de eu
eu conseguir acumular propriedades e dinheiro, isso mostra que Deus está abençoando a minha vida, certo? Deus está fazendo com que a minha vida também frutifique, o meu trabalho frutifique. Então, o problema não é ser rico, certo? O problema não é ser rico. É diferente da concepção católica. Então, além disso, existe o fato. Ora, eu posso trabalhar para ser rico porque isso mostra que Deus está abençoando o meu trabalho e que eu estou colhendo frutos abençoados por Deus, certo? Só que não quer dizer que eu tenha que sair gastando, né, o meu dinheiro em tudo. Então existe uma coisa, olha, eu trabalho e acumulo dinheiro e eu não gasto esse dinheiro. Se eu não gasto esse dinheiro fica acumulado. Então, Max Weber compreende que o capitalismo, como ele é hoje, e como ele surgiu, e como depois ele se desenvolveu, tem muito a ver com o modo de vida do protestantismo que se alargou pela Europa, certo? É isso que ele está querendo dizer. No livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele está querendo dizer justamente isso. O modo como o protestantismo começou a compreender o acúmulo de riquezas e o fato de não ser pródigo, né, não ser gastador, transforma isso em um avanço, né, em um empurrão a mais para que o capitalismo venha se desenvolver e virar o que virou, né? E se você concorda ou não, aí já são outros 500, né? Isso que é o que Max Weber está querendo dizer nesse livro. Muito interessante de ler, e é lógico que a argumentação dele é muito melhor do que a minha aqui, né? Ele apresenta as ideias de uma maneira muito simples, é muito fácil de ler. E vamos então agora comentar as atividades para a gente conseguir resolvê-las, beleza? Então vamos lá. Vamos agora então aqui, gente, comentar sobre as atividades da semana 3, né? Sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é um livro de Max Weber, que eu falei para você, que é um livro muito legal de ler, né? Eu gostei muito de ler. Vamos lá, vamos seguir. A ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber, reconhece Tá escrito errado aqui, né? Marx Weber, não, né? Nem isso o autor do PET consegue fazer direito. É Max Weber, não é Marx Weber. Isso aqui até causa risada em estudante de sociologia. A ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber, reconhece a peculiaridade específica do racionalismo ocidental. Entre as afirmações seguintes, assinale aquela que destoa do pensamento exposto pelo autor na citada obra, caracterizando-os como incorreta. Então, é para ser incorreta de acordo com o que eu te expliquei na aula, né? E a incorreta é a letra E. É possível interpretar a reforma como consequência histórica necessária de certas mudanças econômicas. Então, assim, por que essa é incorreta? Porque a ideia de uma consequência histórica necessária, ela não está muito correta, porque nenhuma consequência histórica é necessária. Ela é contingente, ela acontece independentemente, assim, de uma noção de necessidade, né? Como as coisas vão levando, ela acontece. É um acaso. Questão 2. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber investiga a relação entre a ascese religiosa, ou seja, né, a ideia de um contato religioso mais profundo em sua versão protestante e as raízes culturais do capitalismo. Neste sentido, o autor não defende a sobredeterminação do cultural sobre o econômico, mas argumenta que entre os dois fenômenos há uma relação de... Então, olha só, o que ele está querendo dizer é que a relação entre o protestantismo e o capitalismo não é de antagonismo, ou seja, elas não são contrárias, não é de subordinação, porque uma não manda na outra, não é de negação, porque no caso uma não está negando a outra, pelo contrário, e não é um caso de solidariedade, é um caso de influência, né? O protestantismo vai influenciar o capitalismo e o capitalismo vai influenciar o protestantismo, tá certo? Então são só essas duas atividades mesmo, e até a nossa semana que vem.